Boa tarde, amigos. Mais uma vez aqui, mais um vídeo, né, sobre direito penal, direito processual penal. Pessoal, hoje aqui eu quero estar falando sobre o informativo 873 do STJ a respeito dos temas, né, direito penal e também direito processual penal, tá? Hoje. O primeiro informativo, galera, eu quero estar comentando refere-se a crimes contra o patrimônio. E o tópico é: a expressão logo depois, utilizada no artigo 157, parágrafo 1 do Código Penal, no crime de roubo próprio, o STJ decidiu que ela não exige que a violência ocorra imediatamente após a subtração, admitindo-se algum lapso, né, algum gap temporal entre os eventos. Só, mas antes disso, inicialmente é preciso distinguir aqui a diferença entre o roubo próprio e o roubo impróprio. O roubo próprio, ele está inserido ali no artigo 157 caput. O que é o roubo próprio? O roubo próprio, a violência ou a grave ameaça, ela é empregada antes ou durante a subtração, como meio para realizá-la. E o roubo impróprio? O roubo impróprio ele também está no artigo 157, só que no parágrafo 1º. E no roubo impróprio, a subtração ocorre primeiro, de forma tranquila, como num furto, e a violência ou a grave ameaça, ela surge posteriormente, ela surge depois, com o objetivo, né, de garantir a detenção da coisa ou assegurar a impunidade do crime. Portanto, no crime de roubo, ele pode ser tanto no roubo próprio quanto no roubo impróprio. E qual foi aqui a questão que o STJ se debateu? Pois bem, o STJ entendeu que a expressão logo depois, e aqui é preciso, né, pessoal, também a gente ler o artigo, né, para poder entender o porquê dessa expressão, né. Ó, no artigo 157 ele diz assim: subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida a impossibilidade de resistência, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Agora o roubo impróprio. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiros. Então, pessoal, imaginemos a seguinte situação: fulano vê uma moto ali, estacionada. Ele vai e subtrai a coisa. Ele subtrai a motocicleta. E ele sai em desembalar da carreira, ele foge. Só que a vítima, segundos depois, ela vê a ação criminosa e ela decide perseguir o infrator, né? Sei lá, através de uma pessoa que estava passando, deu uma carona, por N circunstâncias, né? E ela decide perseguir esse bandido. O que acontece? Ela alcança essa pessoa. E aí, quando ela alcança essa pessoa, o infrator ele pode usar de violência ou grave ameaça para assegurar a posse da res furtiva, né, da coisa roubada, subtraída, aliás, né, mas tecnicamente falando. E também ele pode abandoná-la e empregar uma violência para evitar a impunidade do crime. Ou seja, a vítima ela vai para cima do infrator para prender ela. O infrator já não está mais com a moto, mas mesmo assim a vítima vai prendê-lo. Ou seja, o infrator ele empregou a violência, deu um soco na vítima, sei lá, para assegurar a impunidade do crime. E qual foi a temática que chegou no STJ? Pois bem, imaginemos que isso virou um caso criminal. Virou um caso criminal, e aí eu sou contratado para estar defendendo esse meliante. O que acontece? Eu impetrei. Melhormente, a pessoa foi condenada na sentença, eu entrei com apelação, né? E a apelação não foi provida pelo Tribunal de Justiça, eu cheguei no STJ, né? Entrei com um recurso especial. Tanto, né, que esse recurso ele foi julgado pela 5ª turma do STJ, no RESP 2.098.118 de Minas Gerais, de relatoria do ministro Messode Azulay Neto, de outubro de 2025, né? Relatoria do ministro da 5ª turma. E chegando lá, qual foram os argumentos da defesa?
que o cliente ele deveria responder pelo crime de furto em concurso com o crime de lesão corporal, porque ele furtou primeiramente a moto e posteriormente ele empregou violência para estar assegurando a impunidade do crime, porque a vítima queria prendê-lo. Então, no entendimento da defesa, o crime que ele deveria ter sido condenado era furto e lesão corporal em concurso. Não foi o entendimento do STJ. O STJ acolheu esses argumentos? Não, o STJ não acolheu esses argumentos. Porque assim, a defesa para corroborar a sua tese, ela disse assim, que a expressão logo depois exigiria uma violência praticada imediatamente após a subtração, de modo que qualquer hiato temporal, lapso mais extenso, descaracterizaria o roubo impróprio. Ou seja, como ainda teve uma perseguição até alcançar o infrator, esse lapso tiraria a caracterização do roubo impróprio. Mas o STJ ele não acolheu isso aí. O que o STJ falou? Que a expressão logo depois do roubo impróprio no parágrafo 1º, ela não exige imediatidade absoluta entre a subtração e a violência, sendo admissível um lapso temporal, desde que a conduta tenha por finalidade, ou seja, o telos, né? A finalidade da conduta tem por finalidade garantir a posse do bem ou a impunidade do agente. No nosso exemplo aqui hipotético, a violência tinha como finalidade garantir a impunidade do agente, né, e do crime. Ele empregou a violência contra a vítima para não ser preso. E outro argumento que também o STJ utilizou, que no artigo 302, inciso 4 do Código de Processo Penal, ali é tratado sobre o flagrante presumido. E no flagrante presumido é permitido que a prisão ocorra logo depois, ou seja, logo depois com instrumentos ou objetos do crime. Situação, ou seja, que pressupõe um intervalo, ou seja, você presume o flagrante. A pessoa ela não é pega imediatamente ali na cena do crime, mas após, né, logo depois, numa perseguição, presume-se o flagrante, porque ela está com instrumentos e objetos do crime. Logo o STJ falou, se isso é permitido e o flagrante ele não é imediato, no roubo impróprio também não se exige a elementar, que aquele elementar logo depois seja imediatamente. Pode-se haver aí no caso um hiato temporal. Então o STJ ele se debruçou sobre essa questão e fixou a tese de julgamento. Quais foram as teses fixadas nesse julgamento? Que a violência empregada após a subtração da coisa com o objetivo de assegurar a impunidade do crime caracteriza o delito de roubo impróprio. E a expressão logo depois admite algum lapso, algum hiato temporal entre a subtração e a violência, desde que essa violência ou a grave ameaça vise garantir a posse do bem subtraído ou a impunidade do delito. Tá? Então, esse aí foi o informativo, né? 873 do STJ. Muito interessante, pessoal. Gostei bastante dos argumentos do STJ, embora eu não concorde com ele. Uma visão defensiva, né? Obviamente, caso estivesse patrocinando esse tipo de caso, sustentaria a outra posição. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Peço que comentem, compartilhem, deixem seu like. Nas descrições aí, conheçam nossos produtos, parcerias, entre em contato. E é isso, o vídeo de hoje foi esse. E vamos com tudo.